Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Schwiff, eu sou diretor da Simulate Tecnologia de Simulação e hoje, nesse webinar que o IMAN promove, né, nós vamos falar um tema bastante interessante e atual que se chama simulação em época de crise. Tá? Então, crise, não sei se vocês sabem, é uma palavra que em chinês os ideogramas, ela é composta por dois caracteres. Na realidade, né, um representa ameaça e perigo. Como eu não sou chinês e não entendo chinês, eu não sei qual representa, mas não sei se é da esquerda, de cima ou de baixo. Mas enfim, um representa ameaça e o outro representa oportunidade. Então, é justamente o foco dessa apresentação, que é como tomar as melhores decisões e transformar as ameaças em oportunidades. E a gente vai mostrar vários cases que nós fizemos isso por simulação. Bom, como que nós decidimos normalmente? Né? O que nós usamos para decidir? A gente usa basicamente três níveis de decisão. Ou intuição, né? Então eu quero saber o número de pessoas que eu vou usar no sistema produtivo, eu posso estimar, né? Ou eu posso usar algum cálculo, né, de padeiro, algumas equações, né, alguma coisa um pouco mais matemática, ou usar uma técnica consagrada de decisão. Né? Daí vem os métodos de pesquisa operacional. E, dentre os métodos de pesquisa operacional, a simulação de eventos secretos é um dos métodos bastante importantes. Bem, pessoal, eu vou comentar agora aplicações de simulação em três cases que vai ilustrar então essas questões. O primeiro case vai ser em uma linha de montagem de carrocerias, o segundo case vai ser na linha de fabricação em vase de um produto químico e a terceira logística de abastecimento de uma usina de açúcar. Então vamos começar com o primeiro case. Bom, o que eu tenho nesse sistema? É um sistema, uma linha que monta a carroceria automotiva, né? E esse projeto, né, ele teve um objetivo, né, que era verificar se a quantidade de skids, que é a base da carroceria, que foi previamente estimada, seria atenderia ao nível de produtividade, né, além de detectar gargalos. Então, na realidade, esse projeto foi um projeto de uma instalação que estava em expansão. Então, essa é a visão geral no desenho da fábrica. A parte em ciano, em azulzinho, é a fábrica de expansão. Existia um número de skids e se desejava dimensionar a nova quantidade de skids. E a gente fez isso por simulação. Então eu vou montar aqui o modelo de simulação, vou mostrar o modelo de simulação para vocês, que já está rodando, né? E foi montado no software Simu 8, tá? Bom, qual foi a conclusão dessa simulação? A conclusão foi que, em termos de gargalo, não se detectou grandes gargalos, só que o primeiro cálculo de skids seria 600 skids ao todo para toda a fábrica. E a simulação mostrou que 400 skids eram suficientes. Ou seja, no final, nós tivemos ganhos, aí, se for contabilizar a totalidade de skids, ganhos da ordem de 2 milhões de reais fazendo, né, esse projeto. É claro que nesse caso, nós tivemos um caso que tinha um investimento. Então, a pergunta é o seguinte: é possível com a simulação detectar ganhos sem investimentos? E a resposta é sim. Eu vou mostrar aqui no próximo slide um outro case que ilustra exatamente isso. Então, nesse próximo case, foi uma linha de fabricação em vase de um produto químico, né? E basicamente era uma fábrica que, dentro dessa fábrica, vamos dizer que seria duas mini fábricas, né? Eu tenho uma fábrica de confecção de plástico, basicamente máquinas de sopro, e um grande estoque de plástico, né, intermediário, e uma fábrica de envase, tá? Que vai fazer um enchimento desses frascos, tá?
E a programação era global, então uma parte da programação vinha para a fábrica de frascos, outra parte da programação vinha para a fábrica de envase, tá? E a grande questão nesse projeto foi, bom, por que a gente não pode usar a estratégia Kanban, né? Então, não usar essa estratégia de programação e fazer a programação via Kanban. Eu vou mostrar o modelo original, né? E depois a alternativa Kanban nesse mesmo modelo de simulação. Então, aqui a gente pode escolher uma opção de qual programação, né? Vamos usar a programação convencional, que é essa que eu expliquei, e rodar o modelo. Então, a gente vê uma série de estoques intermediários aqui, né? E o que a gente propôs, então, de mudança nesse sistema? Nós propusemos, então, que a programação da fábrica de frascos viesse via estoque. Então, quando baixasse o nível de estoque de determinado tipo de produto, esse é o comando para começar a produzir os frascos. E a programação do invase via do PCP normal. Então, a gente cortou esse elo, né, de programação, de duas programações, vamos dizer assim. Tá? E qual foi o resultado? Né? No modelo de simulação, a gente pode ver a animação. Então agora eu vou escolher a estratégia de Kanban e vou colocar para simular, né? Veja, deixa eu resetar. Veja que o estoque, claro que não dá depois para chegar nesse nível porque só estamos na animação, mas o estoque intermediário baixou sensivelmente. Então qual foi a conclusão desse estudo? Em outras palavras, os ganhos, né? A solução proposta, ou seja, usando o Kanban, ela reduziu os estoques intermediários de frascos vazios em cerca de 20 vezes, liberando uma área de mais de 1.200 metros quadrados. Tá? Então, esse caso é bastante interessante, por quê? Porque praticamente, para você fazer essa mudança, você não tem investimento. Claro que tem alguma coisinha em Kanban, né? Mas é muito desprezível frente aos ganhos que você tem. Bem, o último case, pessoal, é um case já de logística, né? Em uma indústria que hoje, né, a gente sabe que não tem crise, que é o agronegócio, tá? Então, como que funciona esse sistema? Basicamente é um sistema de abastecimento de veículos numa usina, numa moega de cana-de-açúcar, né? E o objetivo é verificar esse dimensionamento de caminhões, né? Se está realmente bem dimensionado o número da frota de caminhões. Bom, aqui está o modelo de simulação. Basicamente os caminhões, eles vêm do campo, entra na fábrica, faz uma amostragem da cana, faz os carregamentos na moeda, sai e continua fazendo esse retorno, tá? Então o processo nesse caso é relativamente simples. Quais são as conclusões que nós chegamos, né? Nós fizemos uma análise variando de 40, que é o número que eles tinham aproximadamente de caminhões, né? Veja que sempre teve fila, se a gente olhar a fila da moega, uma fila até bastante grande, né? Mas na realidade o que estava acontecendo? Há uma ineficiência desse processo por essa fila. É claro que a gente precisa ter essa fila, porque se não tiver fila vai parar o abastecimento da moega, a moega vai perder produtividade, mas a pergunta é, será que nós precisamos exatamente desse nível de fila? Então, olhando aqui nas análises, a gente vê que com 30 caminhões a gente tem uma perda muito pequena, né? E praticamente desprezível, a gente consegue reduzir a fila que antes era em torno de 20 caminhões para menos de 10 caminhões, tá? E pode até a gente fazer outras inferências e ver se é viável ainda reduzir, né, o número de caminhões, e aí a gente tem que fazer um cálculo de custo-benefício com a respectiva perda. Então, pessoal, para finalizar, né, claro que nas épocas de crise é importante, né, saber transformar as ameaças em oportunidades, e a simulação é uma ferramenta que permite testar alternativas que pode trazer reduções de custo, né, sem interferência no sistema. Então eu não preciso mexer no próprio sistema, né, para tirar as conclusões. Eu crio um modelo virtual, tá? E nós fizemos inúmeros projetos,
até junto com o imã, de situações em que a gente obtém uma redução expressiva, né, dos custos. E a questão é essa, né? A ferramenta está aí para ser usada, a oportunidade está em suas mãos. Muito obrigado, eu agradeço e depois a gente vai responder algumas perguntas específicas.